Isso, o pessoal tá pedindo pra você falar das ideias. O que a gente pode trazer da China aqui pro Brasil? Pra gente começar a arrumar essa casa. Eu acho que eles conseguiram forjar um consenso na década de 30 do século passado em torno da necessidade do renascimento da China, né? A China vinha de um século de humilhações, desde, como coloquei aqui, 1839, e a partir das greves, dos movimentos, das greves e da explosão do movimento estudantil em 1911, os chineses passaram a acordar para essa necessidade do rejuvenescimento nacional. Tanto é que até hoje, o grande objetivo do Partido Comunista da China no poder é o rejuvenescimento da nação chinesa. Porque ao rejuvenescer a nação chinesa, o mundo vai ganhar com isso daí. Eu acredito que historicamente construídos, os valores de caráter popular, que estou dizendo aqui, não os valores da classe média alta, da burguesia brasileira, dos senhores escravos, etc, etc. Não, acho que nós temos que buscar nas profundezas do povo brasileiro os nossos valores e transformar isso em uma grande ideologia nacional. Então você pega aí a macumba, você pega a capoeira, você pega o maracatu, você pega uma série de expressões culturais brasileiras no campo da religião, as religiões afro-brasileiras, né? No campo das artes, né? E transformar isso em uma ideologia nacional que reflita um povo que é um povo simpático, um povo tolerante, um povo que... Misturado. Valorizar a nossa identidade. Valorizar a nossa identidade. A gente não faz isso? Eu acho que não. O Brasil tem um negócio que é o seguinte, na década de 20 do século passado, a intelectualidade brasileira, ela tinha uma visão de país assim, putz, esse país pode ir para frente, porque é um país que é miscigenado, país tem negro, miscigenado. Então esse país não pode... índio. Tem índio, esse país não pode dar certo. Uhum. Com a Revolução de 30 no Brasil, com Getúlio Vargas, existe uma explosão de criatividade intelectual, uma explosão de brasilidade muito grande, de autores, sejam de direita e de esquerda, mas que viam no Brasil algum futuro, né? Então, o Brasil, durante 50 anos, até 80, né, o que você lia sobre o Brasil era muito isso, nova civilização, o processo civilizatório do Darcy Ribeiro, Inácio Rangel, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, uma série de autores das mais diversas matizes intelectuais, Guerreiro Ramos, que olhavam o Brasil com otimismo, né? Quando o Estado desenvolvimentista brasileiro ele quebra, né? Ele deixa de na década de 80 e vem a contra-revolução neoliberal na década de 90 com a eleição do Collor, né? O estado de espírito da nossa intelectualidade passou a ser muito semelhante à daquela da década de 20 do século passado. Esse país não pode dar certo. Esse país tem que entrar no processo de globalização do que tem no mundo aí de forma subalterna. Nós temos que abrir a nossa economia, porque não temos poupança interna, então quem vai nos salvar é o capital estrangeiro. Enfim, hoje você tem, por exemplo, um paper acadêmico, você faz um artigo acadêmico, por exemplo. Uma pessoa, para se validar intelectualmente, ela tem que fazer 1001 citações de autores americanos e europeus, sabe? Se ela não dá referência, não valeu nada. Muito pouco autor brasileiro sendo citado por brasileiro. Por exemplo, eu tenho tido uma prática, nos últimos artigos que tenho escrito, para fim de publicação, é de citar mais autores brasileiros. Só brasileiro. Não sou brasileiro, porque é impossível citar só brasileiro, mas... O máximo de brasileiro que você puder citar. Brasileiro e autores do Sul Global, por exemplo. Nesse meu próximo livro, por exemplo, que eu vou lançar ainda esse ano, pela Boitempo Editorial, é basicamente muito autor brasileiro e muito autor chinês. Né? Autores do Sul Global, valorizar o que o Sul Global produz em nível de conhecimento. E depois que a gente reforçar a nossa identidade, qual que é o próximo passo? Eu acho que nós temos que primeiro buscar uma maioria política. Primeiro ponto, né? É uma mudança política também. Da unidade nacional, essa coisa toda, vai ter que emergir uma outra maioria política no Brasil. Uma outra maioria política no sentido, não de uma frente ampla como essa do Lula, mas uma nova maioria política no Brasil que tenha muita clareza dos rumos que o Brasil tem que seguir. Por exemplo, qual que é a distância hoje entre Brasil e China em nível tecnológico? É de 50 anos, 60 anos? Nós temos que ter uma maioria política no Brasil que olha, nós vamos ter que alcançar os chineses em 20 anos no máximo. Projetos a longo prazo, a gente vai ter que começar e alcançar o mais rápido possível.
E correr atrás do... Exatamente. Fazer como os chineses fizeram isso a partir basicamente de 78, que é buscar a fronteira tecnológica. Onde está a tecnologia? Nos Estados Unidos? Vamos lá buscar nos Estados Unidos. Vamos aqui fazer concessões ao capital estrangeiro na China em troca de tecnologia, de métodos de gerenciamento de produção, etc, etc, etc. Toda empresa a gente vai ter que cobrar a transferência de tecnologia. Vamos montar uma estratégia nacional de desenvolvimento. Agora, para isso, nós temos que ter uma outra maioria política no Brasil, que não é essa que está aí. Vamos ter que ter um partido equivalente ao que é o Partido Comunista Chinês aqui. É o nosso sonho, né? Que o Partido Comunista do Brasil, que é o meu partido, seja esse partido, que seja o partido que no plano imediato ele seja o partido da unidade nacional, né? E que no longo prazo o partido que insete no futuro do país para o socialismo ou comunismo, né? Mas no imediato ser a força política que consiga aglutinar em torno de si o que há de mais progressista na sociedade, que não é necessariamente comunista, vamos dizer assim, né? Uhum. Acho que isso é importante colocar, né? O desafio hoje do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, é aglutinar em torno de si mesmo, né? Não somente o que há de mais avançado do ponto de vista do pensamento marxista, leninista ou comunista, sim, o que há de mais avançado enquanto pensamento nacional brasileiro. Né? Acho que essa é a grande luta política que o Partido Comunista do Brasil trava hoje no país, né? E que, em certa medida, só vamos observar, e não é nem cópia. O que é o Partido Comunista da China é basicamente isso. O Partido Comunista da China é a força política que aglutina os comunistas chineses dentro da sua organização, né? Os marxistas chineses, né? E que se legitima perante a sociedade como uma grande força política nacional, ou seja, aquela força política que inserta o socialismo e o comunismo, só que conseguiu dar cabo de imensas tarefas de caráter, inclusive burguês e nacional e burguês, como, por exemplo, o processo de industrialização. O processo de industrialização não é papel dos comunistas, né? A industrialização é papel da burguesia, historicamente colocando. A reforma agrária, por exemplo, isso não é papel dos comunistas. A reforma agrária é uma reforma típica da burguesia, né? O combate ao analfabetismo, isso não é tarefa dos comunistas. Então os comunistas... Sério, na China foi a burguesia chinesa que cuidou desses papéis? Não. A burguesia não cuidou disso. Quem teve que cuidar disso foi o Partido Comunista. Tá. Esse que é o ponto. Tá, beleza. É por isso que os comunistas é chamado pelo Gramsci, o Partido Comunista do príncipe moderno. O príncipe no Maquiavel, que é aquela figura modernizadora, que traz o progresso, né? Que moderniza de cima para baixo, etc. Mas o Partido Comunista Chinês, ele organiza isso, mas depois de organizado, ele continua deixando uma parte da liderança na mão não é burguesia, né? Mas é alguns proletariados que tinham condição de tocar aquela indústria. Isso aconteceu lá. Primeiro que proletariado na China, por exemplo, de fato, ou seja, vamos pegar um proletariado que surge enquanto massa mesmo, ela surge nos últimos 50 anos. A China em 49 não tinha proletariado. Não tinha trabalhadores urbanos em quantidade suficiente para tomar conta do poder do Estado, né? E é bom que se diga isso. Muitas vezes as pessoas falam trabalhadores no poder, acho que é isso. Eu sou favorável que os trabalhadores cheguem ao poder. O Partido Comunista, ele representa a classe trabalhadora. E ao representar a classe trabalhadora, ele representa também o espírito de toda a nação, né? Que trabalha, que produz, né? Só que o processo de construção do socialismo, ele também é um processo em que os trabalhadores passam por um longo processo de aprendizagem. Porque, por exemplo, você chega em uma fábrica, por exemplo, né? Em que os trabalhadores estão lá organizados, né? Mas esses trabalhadores vão ter que entender de contabilidade, entender como funciona o processo de produção, vão ter que entender de como funciona tudo que cerne. Vira mão de obra especializada. Não, tem que entender o processo como um todo, não somente daquilo. Enquanto ele não for capaz de ser o gerente do processo de produção, ele ainda é incapaz de ter o poder sobre aquela produção. Sim. Né? Então, é um processo. O poder político é um processo de aprendizagem. De aprendizado muito de longo prazo, inclusive. Né? Hoje, na China, depois de 40 anos de reforma e abertura, de ter surgido
uma massa a China hoje tem mais de 300 milhões de trabalhadores industriais. Hoje na China você tem uma company law, que é uma lei das companhias, né? Que todo ano ela é reformada na China, né? E que hoje ela obriga, por exemplo, que os trabalhadores tenham acesso a poder político em cada unidade fabril, né? A classe trabalhadora é ouvida nas decisões de investimento na China hoje, né? Em uma empresa chinesa. É lei na China isso. É uma lei. O setor privado na China, que eu não gosto de chamar de setor privado, eu chamo de setor não público, né? Porque é privado por quê? Porque é um burguês que é o dono daquilo ali, né? Só que o burguês, o crédito ele é público, porque tem que pegar dinheiro emprestado do banco público, né? E as decisões de investimento desse empresário privado, né? Elas têm que passar pelo crivo do Partido Comunista. Tem autorização. Se não for autorizado... Exatamente. Ou seja, é uma interferência direta do Partido Comunista em tomar decisões do setor privado na China. Agora, recentemente, as Big Techs, que são essas empresas gigantescas de tecnologia, na China passou por um processo de enquadramento para o Partido Comunista. Ou seja, nós estamos entrando em uma guerra comercial tecnológica, nós seremos pressionados de fora para dentro, né? E nós temos que canalizar todas as energias do país para alcançar a autossuficiência tecnológica, né? Porque os canais estão sendo rompidos lá fora para a gente, não estão deixando a gente chegar lá por vias normais, a gente vai ter que se virar aqui dentro. Então vocês, a partir de agora, vão ter que entregar a golden share da empresa de vocês para o Partido Comunista. Por quê? Porque a propriedade privada na China, ao contrário do Ocidente, é uma concessão estatal, tá? Ou seja, o setor privado inteiro chinês tem sido quadrado. Tanto é que, por exemplo, uma das coisas que falam muito, que a China tem bilionário e milionário, então a China não pode ser um país socialista porque tem bilionário e milionário. É verdade. Lá tem mesmo. Tem bilionário e milionário, e para mim é uma grande contradição, é uma aberração. Sério? Inclusive. Sim, lógico que é uma aberração. Como que um país socialista pode ter bilionário e milionário? Agora, é o que eu digo aqui, é o que eu disse aqui anteriormente. Pode ter um rico se a abaixo dele for classe média. Porque tem a diferença, não existe uma discrepante diferença. Na China tem não, na China tem discrepância. Cara, eu não preciso mentir. Essa não pode ter, né? Eu não preciso, para defender a China ou ver as virtudes da China, posso ficar contando historinha para vocês. Legal. Sabe? Ficar contando, falando, aquilo é uma maravilha. Não é uma maravilha. Tem seus problemas. O processo de desenvolvimento econômico é um processo duro, né? É um processo em que o povo tem que estar preparado para esse processo. Não é uma coisa bonita, bela, não é isso. A China, ela cometeu vários erros durante o processo de reformas econômicas, principalmente em 78, vários equívocos, que levou a um fosso social no país, levou o país a ter graves problemas ambientais, um fosso de diferença entre campo e cidade e entre ricos e pobres. Agora, a questão é a seguinte, é que nem essas contradições, elas não se tornaram contradições antagônicas a ponto dessas contradições colocarem em risco o funcionamento da sociedade. Então não são contradições antagônicas, né? São contradições não antagônicas. A questão é que desde 2017 o governo chinês percebe que essas contradições estavam em vias de se tornar contradições antagônicas. E levar à cisão da sociedade. Então hoje ela já tem um olhar já para isso. Não, tanto é, e busca uma solução para esse problema. Tanto é, por exemplo, que o setor privado não público chinês, né, está passando por um processo de ultra-regulação por parte do Estado, né, e parte do Partido Comunista, e dos últimos 5 anos, a metade dos bilionários e milionários chineses saíram da China. Então, se você for pegar um gráfico mostrando o número de bilionários na China, está fazendo assim, ó, nos últimos 5 anos. Mas eles conseguiram sair, tirar o dinheiro de lá? Acho que sim. Metade deles já não estão mais lá. Por quê? Porque aumentou a regulação do Partido Comunista sobre esses caras. E não deveria, né? Se tem uma participação do Partido Comunista Chinês, não deveria deixar isso acontecer, né? Não, mas eles estavam se organizando enquanto classe, ou seja, com um tanto quanto a fim de exercer poder político, né? Essa que é a questão. Isso é inadmissível no socialismo. Eles estavam criando força paralela. Exatamente isso. Sim. Né? Então, o que acontece? A China tem um grande problema de desigualdade social, né? De diferença entre rico e pobre. Como que você enfrenta isso? Existe uma série de mecanismos. Agora, tem um mecanismo que é você cortar na carne, né? Que é mexer nos esquemas de propriedade do país.
É assim que você vai combater a desigualdade, a vera, como diz aqui em São Paulo, né? É de verdade, né? Então você percebe que na China, nos últimos anos, você tem, há 5 anos atrás, somente 5% das ações de uma grande empresa privada chinesa tinham controle estatal, né? O Estado tinha participação nas ações de 5%. Hoje está entre 20% e 30%. Eu não tenho o número exato aqui porque eu não fiz uma atualização esse ano. Então, existe um avanço do setor público da economia sobre o setor privado pela via da compra de ações de empresas privadas, né? Então, isso vai gerando o surgimento do quê? De um outro ciclo de inovações institucionais que leva ao surgimento de novas formas históricas de propriedade baseadas na dominância da propriedade pública nos meios de produção. É assim que se combate a desigualdade na China hoje. Além da construção, por exemplo, de todo um aparelho de welfare state, ou de estado de bem-estar social. O processo de urbanização na China hoje, ele é cada vez mais baseado, não mais na construção de prédio, edifício, aquele monte de prédio, não. Hoje é muito mais baseado na construção de bens públicos, como escolas, hospitais, etc, né? Então, existe uma mudança radical na China desde 2017, né? Quando eles falam que eles iniciaram uma nova era do chamado socialismo com características chinesas, né? A China, a China é um exemplo para o mundo hoje. Ela é talvez o país mais bem sucedido financeiramente e é um país socialista. Eu já ouvi falar que isso só aconteceu, e aí para mim tem uma certa lógica, porque com dinheiro tudo é fácil, né? Com dinheiro, cara, é bom demais jogar.